Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kátia Mel, uma honra para mim ter você aqui parando esses minutinhos para nós fazermos as nossas reflexões. E hoje é um tema que eu sempre recebo no direct lá na outra rede social, lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, Kátia Mel Oficial lá no Instagram. Espero você lá também. Lá tem bastante reflexões com mensagens, é bem bonito. Acho que você deve dar uma visitada lá para me falar se você gostou ou não. Então, o tema é: será que um relacionamento de segunda união pode dar certo? E o que fazer para essa segunda união dar certo? Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas maravilhosas que realmente faz um relacionamento de segunda união dar certo. Inclusive de primeira união também, tá bom? Roda a vinheta. Então vamos lá. Bom, para quem não sabe, eu sou viúva e eu já vivo numa segunda união já há 6 anos. E quais são essas dicas que faz um relacionamento dar certo? Eu falo que a primeira coisa para um relacionamento dar certo é a comunicação aberta. Precisa haver diálogo entre o casal. O diálogo precisa ser sincero, precisa ser compartilhado a opinião um do outro, e nunca imposição. Muitos relacionamentos não dão certo porque existe muita imaturidade. As pessoas não conversam, malemar troca o WhatsApp, não se olha nos olhos, então aí não existe comunicação. E aí acaba querendo impor os seus pensamentos, as suas ideias, acha que o outro é obrigado a aceitar aquilo do jeito que a pessoa quer. E para um relacionamento dar certo, nós precisamos ceder, os dois têm que ceder. Não existe relacionamento perfeito, existe relacionamento onde duas pessoas querem fazer dar certo, decidem fazer dar certo. Isso sim é real e isso sim é necessário colocar em prática. Então, a comunicação aberta, eu falo que ela é o que salva o relacionamento número 1, realmente. Sem comunicação não existe relacionamento. Então, o respeito, ouvir quando um está falando, quando está conversando, é ouvir, não interromper. Deixa o outro terminar o raciocínio dele, veja o que ele pensa, descubra quais são os sonhos dele, quais são os desejos que ele tem. Vocês precisam se comunicar. Não adianta querer ganhar as coisas sem comunicação. Se vocês não conversarem, olhando um nos olhos do outro, a chance de dar errado é muito grande. Vamos para a dica número 2. A dica número 2 é respeito pelas experiências passadas. Por quê? Quando a gente vai ter a segunda união, automaticamente a vida da pessoa já aconteceu em um outro momento com uma outra pessoa. Nós estamos falando de segunda união, né? Então nós precisamos respeitar a história dessa pessoa. Nunca fazer comparações. Porque o meu ex não sei o que, não sei o que. Porque a minha ex era melhor, não sei o que, não sei o que. Nunca fazer essas comparações. E entender que esse passado é uma bagagem. Essa bagagem não tem como ser apagada. Essa história do passado não tem como apagar. É aquela bagagem que a pessoa vai carregar para o resto da vida. Em cima dessa bagagem, normalmente tem os filhos. Então, para um relacionamento dar certo, você precisa ter essa consciência. Filhos sempre serão prioridades, né? Então, não tente querer competir com filhos. Tanto o homem como a mulher precisa compreender os filhos. É a coisa mais importante para uma pessoa. Então, independente da história da relação, você não pode querer competir. Tem que entender, cada um ocupa o seu espaço, cada um ocupa o seu tempo de qualidade. E é muita imaturidade, é muita infantilidade ter ciúmes dos filhos,
se incomodar, ter ciúmes com a ex-esposa ou com o ex-marido, não querer falar. Pelo contrário, você tem que ter maturidade, tem que entender que aquela ali é a história da pessoa e você tem que acolher. Nunca criticar também, evitar esses tipos de aborrecimento, né? Nós precisamos ter amadurecimento. E vamos para a terceira dica: espaço pessoal. Nós precisamos entender que cada um já tem uma idade, cada um tem um gosto, uns gostam de fazer um esporte, praticar esporte, de repente o outro não gosta de praticar esporte, de repente um gosta de assistir futebol, o outro não gosta, de repente a mulher gosta de ficar assistindo série e o marido não gosta. Então nós temos que respeitar o espaço do outro, compreender e também, quando possível, agradar, né? Então, eu não gosto de assistir série, mas se ela gosta tanto, então vamos lá fazer um esforcinho, né? Eu não gosto de futebol, mas se ele gosta tanto, é importante que eu sinta com ele, vou sentar junto e assistir, então eu vou fazer isso para agradar, mas nunca se sentir com aquela obrigação. As coisas precisam ser mais leves e entender o espaço, o momento dele. Por exemplo, é assistir um jogo. O que você gosta? De repente é fazer uma leitura, é tomar um café com uma amiga. Então nós precisamos compreender o que é bom para o outro e respeitar esse espaço pessoal dele, né? Entender a organização. Tem muita questão de temperamento. As pessoas, eu sou uma pessoa que eu não sou muito organizada, já meu marido é muito mais organizado do que eu. Então nós vamos nos entendendo. Sem briga, você não pode brigar pelo jeito do outro. Você derramou isso, você fez isso. Na brincadeira a gente até fala algumas coisas, mas tem que ter maturidade. Entender que nós não somos perfeitas. Entender que você está exigindo tanto do outro, mas e você? Nós precisamos aprender a ter o autoconhecimento, se ver. Será que eu ia conseguir conviver com uma pessoa exatamente igual a mim? Será que seria fácil conviver com uma pessoa exatamente igual a mim? Sempre nós precisamos fazer essas reflexões com esse feedback. A quarta dica para um relacionamento de segunda união dar certo, eu falo que é paciência e adaptação. Não adianta você não ter paciência, tipo assim, já estourar, já ficar, não deu certo, já quero largar. Hoje em dia, muitos relacionamentos tá assim, é a era do descartável, né? Foi tentar, não deu certo, já descarta. Não, pelo contrário, nós precisamos ter paciência para compreender aquela situação, aquela nova convivência com os familiares, com os filhos, a adaptação, né? Se vocês moram na mesma casa ou se é casa compartilhada, se mora junto com os filhos, com os enteados, como que funciona essa adaptação? E toda adaptação, ela causa um desconforto no início. E é normal acontecer esses desconfortos, porque afinal está mudando a sua rotina, mas com a paciência, com a sabedoria, com o jeitinho, você vai conseguindo conciliar para o amor prevalecer, né? Um relacionamento, o que é? É o amor entre duas pessoas que decidiram fazer com que aquele relacionamento dê certo. O relacionamento dá certo quando você consegue ter prazer em ficar do lado da pessoa que você está junto. É prazeroso, é gostoso, e a gente sempre tem que estar focando nas qualidades, porque defeitos todos nós temos, eu tenho, você tem, e todas as pessoas do mundo têm defeito. Não existe pessoa que não tem defeito, todos nós temos defeitos, então nós precisamos dar ênfase nas qualidades, porque pode ter certeza que todo mundo tem muitas qualidades. E você às vezes está tão estressada, tão irritada, que consegue só focar no que é negativo. Que é negativo, que é negativo, que é negativo. Fica sempre naquela tecla, sempre naquela tecla. Aí você fala assim, será que seria fácil conviver comigo? Sempre você faz esse feedback. Nós precisamos sempre estar melhorando. E é possível todas nós melhorar em todos os relacionamentos. Isso tanto amoroso, de segunda união, relacionamento com filhos, relacionamento profissional. Sempre a gente precisa estar revendo a nossa postura. Nunca nós vamos mudar
os costumes do outro, nunca. Mas através da nossa postura, nós podemos fazer com que o outro reflita sobre as atitudes deles. Nunca com imposição, com muito amor, com muita paciência, saber dialogar no momento certo. Quando um está nervoso, você tem que respeitar o tempo da pessoa. Às vezes você precisa ter sabedoria de acolher. Ela vai falar e ele vai ouvir. Vai ter dias que ele necessita falar e ela ouvir. Então tem que ter ponto de equilíbrio entre os dois, senão a chance de dar certo é mínima. Precisamos sempre estar fazendo essas situações. E o outro que eu falo que é o quinto, que também ele é muito importante nos dias de hoje. Bom, sempre foi, mas também é um assunto polêmico e que também precisa sempre estar falando. É sobre o planejamento financeiro. Na segunda união, cada um tem uma vida. Já tinha uma vida financeira antes de se conhecer. Então, a partir do momento que está tendo essa segunda união, as coisas começam a ter uma proporção diferente. Então, existem situações que o casal vai sentar, vai conversar e vai compreender. Por quê? Normalmente temos filhos, normalmente tem pensão, normalmente tem despesas extras. Então, você precisa compreender o espaço de um, o espaço do outro. Mas o casal precisa também ter esse planejamento financeiro, precisa ter sonhos, precisa ter metas, né? Ver o que nós podemos economizar para alcançar tal objetivo. Nós vamos fazer tal viagem. O que nós precisamos fazer para conquistar essa parte financeira? Sempre tendo um acordo. Um quer fazer alguma mudança, quer fazer uma construção, quer trocar de carro, quer precisa comprar um computador, precisa trocar um celular. Então precisa conversar. E através da dica número 1, que é a comunicação aberta, também influencia na parte da planejamento financeiro. O planejamento financeiro, por mais que cada um ganha o seu, é uma segunda união, tem que haver essa comunicação também dessa parte financeira. Olha, eu estou pagando isso, eu preciso terminar de pagar essa situação para depois entrar numa outra etapa. As coisas precisam ser claras, precisam ser naturalmente, as coisas precisam ser conversadas, explicadas, dialogadas, nunca com imaturidade, sempre com amadurecimento, sempre refletindo sobre a sua postura. Lembrando, muitas falam assim: mas o meu marido começa a colocar um monte de defeito no marido. Aí eu falo: e você? Você é a esposa perfeita? Mas eu sou assim. Aí já começa, se faz de vítima sempre, porque o vilão tá lá e ela tem que ser a vítima. Talvez, se você mudar um pouco algumas coisas, devagarinho, com paciência, com sabedoria, com muita oração, você pode fazer com que as coisas melhorem. Lembrando que não existe relacionamento perfeito. Existe duas pessoas dispostas a fazer esse relacionamento dar certo. O amor, ele é uma construção. Amar é uma decisão entre duas pessoas. Aí você vai com o tempo admirando e vendo tanto de qualidade que a pessoa tem. Cada vez você se encanta mais, que é prazeroso conviver com essa pessoa, porque a idade vai chegar, a velhice vai chegar, e o que vai ficar? Os filhos vão caminhar, vão construir famílias, e o que vai ficar é o casal. Então, por isso que muita sabedoria e a presença de Deus em oração. O casal tem que ter essa parte da espiritualidade também. Ela é essencial para dar estrutura, o alicerce, a base tem que ser Deus sempre como prioridade do casal. Amém? Se você gostou, eu já gostaria que você já curtisse e se inscrevesse no canal. Seria uma honra para mim ter você aqui como uma seguidora minha, tanto aqui no YouTube como também lá no Instagram. Beijos da Kátia Mel. Tchau! Escreve aqui no comentário se você concorda com isso ou não. E de onde você é? Gostaria de conhecer qual estado você mora? Escreve aqui para mim. Tchau!